ele vai continuar falando hoje. Durante o mês, nós olhamos para a vida de algumas mulheres da Bíblia que são exemplos para nós. E hoje eu quero olhar para um dos ensinamentos de Jesus sobre sabedoria. E eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem a chuva e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem a chuva e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Esse texto é o final do Sermão do Monte. E Jesus, ele vai encerrar o sermão fazendo a mesma coisa que ele fez durante todo o sermão. Ele termina fazendo uma comparação, um paralelo. A gente conhece o Sermão do Monte, e durante o sermão, Jesus ele faz comparação falando dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Ele também fala daqueles que são sal com sabor e daqueles que são sal sem sabor, daqueles que são a luz e aqueles que são a trevas. Ele também compara e fala daqueles que seguem o caminho estreito e daqueles que seguem o caminho largo, da porta estreita e do caminho largo. Jesus sempre estava fazendo comparações. Isso porque ele sabia para quem ele estava falando. Ali diante de Jesus tinha os discípulos e a multidão. Ele sabia que era necessário ele fazer aquelas comparações, porque dentro daqueles grupos, no meio de tantas pessoas que estavam ali, tinha as pessoas que o seguiam e tinha aqueles que só estavam ali porque eles queriam ver. Como nós falamos na semana passada, eles queriam ver os milagres, eles queriam ver o que estava acontecendo, e onde Jesus estava, tinha multidão. E só isso, de imediato, já nos leva a analisar os nossos corações, Quem somos diante de Jesus? E aqui no texto que nós lemos, Jesus termina fazendo a comparação agora de dois construtores. Dois construtores que tinham a mesma missão, A missão deles era construir uma casa. Os dois receberam a mesma missão e foi dado a eles também o mesmo recurso, porque os dois ouviram a palavra de Jesus, Os dois estão diante de Jesus, ouvindo, prestando atenção nos ensinamentos dele. São dois construtores que têm o mesmo tempo, porque os dois receberam a mesma oportunidade de ouvir e construir. Mas a gente percebe que um deles começou bem e terminou mal, Entre os dois, apenas um terminou bem. E você pode estar se perguntando, o que esse texto tem a ver com o tema, mulher sábia. Mas aqui o que Jesus está falando é exatamente sobre tolice e sabedoria. No final é isso. Quando a gente lê todo o livro de Provérbios, nós encontramos exatamente
essa mesma comparação. Provérbios vai comparar a tolice e a sabedoria. E é isso que Jesus está fazendo aqui no final do Sermão do Monte. Ele vai falar sobre sabedoria. Ele vai mostrar quem é o tolo e quem é o sábio, né? E qual a diferença entre os dois. E durante todo o mês, nós fomos ensinadas, orientadas, né, sobre ser mulher sábia, né? E essa tem sido a nossa oração, porque nós queremos, né? Nós desejamos ser mulheres sábias e não mulheres tolas. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que ser sábia não é só uma questão se a gente ouve, né? Mas é uma questão se a gente só ouve a palavra. Então, o que eu quero olhar hoje e pensar com os irmãos, e é importante a gente refletir primeiro como a gente ouve a palavra. Porque sabedoria passa não pelo se a gente ouve, mas como a gente ouve. Tem um texto em Lucas, no capítulo 8, que Jesus está contando aquela parábola do semeador. E ele vai terminar dizendo, né, vede, pois, como ouves. Né, nós precisamos prestar atenção como a gente ouve. Né? E a ciência já provou que o ser humano tem formas de como a gente ouve. Né? A gente, às vezes, acha que a gente só escuta com o ouvido. Mas não, primeiro nós vamos escutar com o nosso QI, né? Que é com a nossa inteligência. Né? O quanto nós somos inteligentes no nosso cérebro, né? Na nossa mente, que é a questão de agilidade, de raciocínio lógico. Então, por exemplo, toda vez que nós ouvimos alguém ou ouvimos algo, a primeira coisa que passa o filtro é o nosso QI. Então, nós vamos ouvir. Então, enquanto nós estamos ouvindo, nós estamos pensando se aquilo tem lógica, se aquilo faz sentido. E se faz sentido e se tem lógica, então a gente ouve. Né? A nossa cabeça, a nossa mente, ela é ganha por aquilo que está sendo ouvido. E aí a gente presta atenção, a gente dá ouvidos. Mas a gente não só ouve com a nossa inteligência. A gente também ouve com aquilo que a psicologia vai chamar de QE, que são as nossas emoções. Então, nós vamos escutar com as nossas emoções. Então, a gente não só ouve com o nosso cérebro, a gente também ouve com o nosso coração. Enquanto o nosso QI vai processar se aquilo que a gente ouve faz sentido, se aquilo tem lógica, no nosso caso, se a palavra, se tem a ver com a palavra, o nosso QE está perguntando se aquela pessoa que está falando, se ela vive exatamente aquilo que ela está falando, né? Porque a gente escuta com o nosso coração. E se você conhece a pessoa muito bem que está falando e você sabe que ela não pratica aquilo que ela está falando, automaticamente a gente fecha os nossos ouvidos e para de ouvir. E nesse texto que nós lemos, o versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino. O que quer dizer que o cérebro daquelas pessoas estava ganho. Eles ouviram, eles processaram e eles ficaram maravilhados com Jesus. Porque aquilo que Jesus estava falando tinha muita lógica, fazia sentido. Mas tem uma outra coisa, versículo 29. Pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Não só a mente, né, da multidão já estava ganho, mas o coração deles também. Eles estavam ali diante de Jesus e eles reconheceram que Jesus era diferente dos mestres da lei. Porque os mestres da lei não praticavam, né? Eles falavam, eles faziam um discurso.
mas eles não viviam aquilo que eles falavam, né? E agora Jesus vivia tudo aquilo, né? Tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, tudo que ele mandava fazer, era o que ele fazia, né? Ele tinha autoridade para falar e as pessoas ali reconheceram isso. Mas o que chama atenção em tudo isso é que tudo isso não foi o suficiente. Porque a grande maioria, a gente sabe que a multidão continuou sendo multidão. Mesmo eles ficando maravilhados, mesmo eles reconhecendo a autoridade de Jesus, mesmo eles reconhecendo que Jesus era diferente dos mestres da lei, isso não foi o suficiente. E isso chama atenção porque mostra que nós podemos passar anos e anos. A gente pode passar a nossa vida inteira ficando maravilhadas com as palavras de Jesus. Nós podemos passar a nossa vida inteira reconhecendo que Ele realmente é exemplo de tudo aquilo que Ele nos ensina por meio da Sua palavra, né? Nós podemos vir aqui de domingo a domingo e reconhecer isso. E mesmo assim, a gente não se tornar sábios. Viver uma vida como tola. E é uma palavra dura, né? Falar sobre tolice. Mas é a verdade, né? No domingo, eu comentei com a Débora que eu tinha uma outra reflexão montada, mas nós não podemos fugir daquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Esse mês foi um mês bem desafiador para mim, mas o importante é a gente saber que tudo aquilo que o Senhor fala conosco, como eu falei numa outra quinta-feira, é com amor, é em amor e é porque Ele nos ama, né? E Ele, né, melhor do que a Carol, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E voltando para o texto, só ouvir a palavra de Deus, né, não é garantia de santificação. Só ouvir as palavras, né, ser ouvintes, não nos transforma. As irmãs cantaram aqui no início do culto, e elas cantaram durante todo o mês, né? Eu quero ser uma mulher transformada. E eu creio que esse é o nosso desejo, né? Mas, para isso, não basta a gente apenas ouvir. Eu vou ler como está escrito na Bíblia, a mensagem. O texto é traduzido assim. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Que Deus nos livre da gente transformar a palavra dele apenas em aulas. Que Ele nos livre da gente viver anos com Ele, conhecendo Sua palavra e transformando tudo isso em apenas conhecimento. Porque sabedoria não é conhecimento, né? Sabedoria não é ter um monte de informações, mas sabedoria é a gente colocar em prática aquilo que nós conhecemos, né? Nós conhecemos a verdade e colocamos ela em prática. E a verdade é que nós precisamos muito mais do que só a nossa inteligência, mais do que as nossas emoções ganhas. Nós precisamos discernir. Nós precisamos ter convicção, né, certeza em nosso espírito para compreender quem está falando com a gente enquanto a gente ouve a palavra dele. Então, mais do que saber o que está sendo falado, nós precisamos discernir quem está falando, né? Não é só saber o quê, mas
quem está falando. O que está sendo falado, né, quando nós estamos diante da palavra de Deus, é importante. Mas o que muda a nossa postura diante do que é quem está falando. Saber quem está falando é extremamente importante. Porque ali diante da multidão era Jesus, né? Não era mais um rabino, não era mais um mestre da lei, não era mais um gênio, não era mais um homem com um discurso correto. Jesus é aquele que a Bíblia em Colossenses 1 diz que é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação e nele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra. Ele é aquele que em João capítulo 1 diz que ele era o verbo e estava com Deus, e era Deus, encarnou, e nós vimos a sua glória. Jesus é aquele em Gênesis 1 que diz que pela sua boca ele disse, haja, e tudo foi feito. Por isso, nós precisamos discernir não só o que a gente ouve, mas quem a gente ouve. Durante todo o mês de março, a gente não ouviu a Carol, a pastora Eliane, a Dani, a Claudinha. Nós ouvimos a palavra de Deus. E isso muda tudo. Porque homens e mulheres podem ser coerentes, né? Podem dar boas sugestões, bons conselhos, mas quando é Deus falando, é uma ordenança, né? Por isso que nós vamos olhar para a Bíblia e é mandamento, né? Não é uma questão se aquilo que está na palavra a gente gosta ou se a gente não gosta. Quando é a palavra dele, nós estamos diante da palavra que nós devemos obedecer. E é claro, irmãos, que estou falando para a gente não considerar aquilo que o homem fala. Nós devemos considerar, sim, né, aquilo que as pessoas falam, os conselhos, a sabedoria na multidão de conselhos. Mas a Deus nós tememos. E é pelo temor que nós nos tornamos mulher sábia. Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por isso que diante da palavra dele, nós tememos. Em João, no capítulo 6, a partir do versículo 48, é Jesus, o Deus encarnado, estava ali falando com os discípulos, né? Não era qualquer pessoa, era Jesus. E aí o texto vai contar que Jesus estava ali com eles, e ele começa a dizer que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu. Ele vira para os discípulos e começa a falar, eu sou o pão da vida que desceu do céu, e quem não comer da minha carne, e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Só que a gente ouvir isso é totalmente diferente deles ali ouvindo Jesus falar. Nós sabemos, né, a ceia, a gente sabe que é uma figura, só que para os judeus, isso não era claro na cabeça deles, né? Então, para eles, aquilo que Jesus estava falando era extremamente ofensivo. Né? Como assim comer da minha carne, beber do meu sangue? E aí, diante daquela ofensa, né, porque eles estavam se sentindo ofendidos, a atitude deles foi cada um começar a ir embora. Eles foram embora, ofendidos com as palavras de Deus. E aí Jesus vira para os 12 discípulos e ele pergunta, e vocês? Vocês não vão embora também? Mas Pedro, um homem que talvez aos nossos olhos não tinha um QI muito elevado, né? Ele era um pescador, e quando a gente olha a história de Pedro, a gente percebe que as emoções também não eram uma coisa muito assim, ele tinha as emoções bem intensas, né? Pedro era explosivo, Pedro arrumava confusão, mas
Pedro. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos, se só você tem as palavras da vida eterna? Pedro, naquele momento, discerniu quem estava falando com eles. Saber quem está falando muda tudo, né? Novamente, não é só uma questão de como se ouve, mas quem está falando. Talvez Pedro seria a última pessoa que a gente iria imaginar isso, mas ele discerniu diante de Jesus quem estava falando com eles. E quando eu meditava nesse texto de João 6, eu fiquei me perguntando como a gente tem considerado as palavras de Jesus. E eu quero ler um outro texto com vocês. Abre, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, desculpa. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Diz assim: E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito de Cristo habita em nós e é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos ajuda, é Ele que nos ajuda a discernir as palavras e discernir quem está falando conosco. Como ouvir é importante, mas quem está falando é mais importante, porque as palavras de Jesus não são uma sugestão, não é uma boa ideia, né? É uma ordem. O Evangelho é uma chamada para ação. Mas o ponto no texto de Mateus 7 não é se a gente ouve, mas é se a gente tem aplicado aquilo que a gente ouviu. Porque às vezes a gente acha, né, a gente acredita que a pessoa ela é tola por não ouvir. Mas não, o tolo é aquele que só ouve, né? A diferença está na prática. Os versículos 26 e 27 de Mateus 7 diz assim: Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, como eu falei no início, são dois construtores com a mesma missão. Se a gente olhar de fora, parece tudo igual. Os dois construíram a casa. Os dois cumpriram a missão, né? Eles tinham o mesmo recurso, porque os dois ouviram a palavra, né? E eles tinham o mesmo tempo para construir. Mas um deles foi tolo. E meditando no texto, né, a gente percebe que o tolo é aquele que constrói rápido. Porque você construir na rocha e você construir na areia, né, na areia é muito mais rápido. Né? E é rápido num sentido de imediatista, de querer tudo para ontem. Né? E isso é algo que está impresso na nossa cultura, porque nós somos a geração da internet.
Nós somos a geração do compra hoje e recebe amanhã cedo. E se atrasar, a gente fica bravo. Porque nós somos a geração que não sabe, não gosta, na verdade, de esperar. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava lembrando que quando eu era pequena, o dia mais triste da minha vida, gente, era quando a minha mãe ia me buscar e a gente tinha que ir para o banco pagar conta. Você chegava no banco com aquela fila gigante e passava o dia todo naquele banco. Eu não sei você, mas eu amo a ideia de não ter que ir ao banco, de conseguir pagar a conta pelo celular, no máximo em 2 minutos. A gente gosta, né, do rápido, do imediato. Só que, às vezes, a gente pega essa cultura e importa para a nossa, né? Quer importar para a nossa espiritualidade. A gente quer importar para a vida cristã, fazendo tudo na base do rápido, do imediato, né? Pouca oração. E pouca oração não é uma questão de tempo, né? Quantas horas a gente fica ali orando, mas sim de pouca no sentido de constância, né? Pouca Bíblia, ou talvez a gente só abre a Bíblia aqui nos cultos, né? Não submetemos as nossas decisões a Deus. Ouvimos, nós somos privilegiados porque nós fazemos parte de uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Então nós ouvimos, mas nós muitas vezes não colocamos em prática. E nós achamos que nós podemos construir assim. O tolo é aquele que constrói rápido, porque para construir bem tem processos envolvidos. É necessário investir tempo, né? Dá trabalho, né? Vai custar o nosso tempo, por isso não dá para construir rápido, né? Cavar leva mais tempo, como eu falei, do que construir na areia, muito mais. E se os dois ouviram a palavra, e os dois receberam o mesmo recurso para construir, e o tolo construiu tão rápido, onde foi que ele usou os recursos que era para fazer o alicerce? Provavelmente, ele usou com ele mesmo. E aqui tem um outro ponto muito importante, que é quando a gente economiza, né? Ou usa da forma errada aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Talentos, habilidades, dons. E nós usamos de forma egoísta, né? A gente usa para nós mesmos, em vez de usar para a glória de Deus, porque Ele nos dá para que Ele seja glorificado, né? Para usar no corpo de Cristo. E uma mulher tola é aquela que economiza no empenho, ela economiza no tempo. E sabe, nós precisamos tomar cuidado para não viver na lei do mínimo esforço, quando é as coisas de Deus, né? Então, a gente não ora, não tem tempo com Deus, porque a vida é corrida. Mas a verdade é que nós precisamos nos organizar. E nós precisamos fazer como Maria. Maria, que nós falamos lá na primeira quinta-feira. Nós precisamos fazer como Maria, que escolheu a melhor parte. Nós precisamos escolher a melhor parte. E é necessário esforço da nossa parte, né? Na oração terça-feira, a nossa pastora falava sobre isso, né? Sobre esforço. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas algo que é importante a gente entender é que o oposto de graça é mérito e não esforço. Então, existe a nossa parte, né? Como eu falei na primeira quinta-feira, todas as vezes que Maria é citada, ela está aos pés de Jesus, mas eu acredito que ela fazia outras coisas,
né? Ela tinha as coisas dela para fazer, mas ela sabia escolher a melhor parte. Ela se esforçava para estar aos pés de Cristo. E às vezes a gente olha para a graça e a gente acha que não tem o esforço, mas tem. Nós precisamos nos esforçar. E por último, o tolo também ele constrói só o aparente, aquilo que é visto por fora. O tolo é aquele que constrói a casa igual a casa do sábio, mas ele faz rápido, né? Ele faz sem esforço. Ele está preocupado só com aquilo que é visível. Mas o que sustenta a casa não é a aparência. A aparência sem fundamento desaba. E a nossa geração também é a geração que se porta muito mais com estética do que com ética. Daquilo que é mais importante eu mostrar do que eu ser. E ser raso é um subproduto de querer fazer a coisa de forma rápida. Né? Isso está impregnado na nossa cultura. É só a gente olhar para a cultura das redes sociais. A gente acha que só porque parece, eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que postam coisas lindas, mas infelizmente a realidade é totalmente diferente, né? E elas se esquecem que isso é uma mentira, você está mentindo. O que sustenta uma casa não é o que está para cima, mas é o que está para baixo. Né? A gente olhar aqui, o prédio onde nós estamos, parece que o que está sustentando são as paredes. Mas não, é o que está embaixo, é o fundamento, é aquilo que não é visível. E nós precisamos nos autoanalisar, porque Jesus disse que se nós não praticarmos aquilo que ouvimos, nós somos tolos. Né? A construção ela pode ser linda, mas ela é rasa, não tem fundamento. E eu quero ler um outro texto, que está lá em Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 22 ao 24. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se nós somos ouvintes e não praticantes, nós estamos nos enganando. Nós somos extremamente abençoados por ouvir, por ter o privilégio de ter acesso, de conhecer a palavra de Deus. Mas a mulher tola é aquela que ela mesma se engana, né? O auto-engano. Agora a mulher sábia, ela não se engana porque ela ouve e coloca em prática a palavra de Deus. A prática, ela muda tudo. Quando nós não praticamos e só ouvimos, nós estamos sendo desobedientes. E mais ainda, né? Depois que nós ouvimos, depois que nós tivemos acesso à palavra, nós deixamos de ser inocentes, né? Deixamos de ser ignorantes. Agora nós já ouvimos. E porque nós ouvimos, então agora nós seremos cobrados por aquilo que a gente sabe. Nós éramos ignorantes, mas agora nós somos conscientes. E Deus ele pode nos cobrar daquilo que a gente já sabe. Construir uma casa é difícil. E a casa é a nossa vida cristã. E Jesus vai dizer no texto de Mateus 7... o que vai acontecer, tanto com o sábio como com o tolo. Ele disse que vai vir tempestade para os dois. Né? Vai vir tempestade para o tolo e vai vir tempestade para o sábio.
A tempestade é uma questão de quando, né? E não se. Porque a tempestade vem e isso é uma certeza. As tempestades, elas são as circunstâncias da vida, né? Um diagnóstico, uma dificuldade financeira, um problema, são tantas coisas. E sempre que a tempestade ela chega, sempre que ela vem, o nosso alicerce é testado, né? Ele fica em evidência. E a diferença da mulher sábia é que quando a tempestade vem, ela vai permanecer. A mulher sábia vai permanecer. Ela não está livre, né? Ela não está livre do sofrimento, ela não está livre do dia difícil, mas ela está firmada em Cristo. E é impossível a gente construir a vida cristã sem a rocha, sem estar fundamentado em Jesus Cristo. E o sábio, diferente de tudo que nós falamos até agora sobre o tolo, o versículo 24 diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. A mulher sábia é aquela que não vai ter pressa para construir. Ela constrói todos os dias, né? Ela não tem preguiça, ela não economiza, né, nos esforços. Ela não vai ficar preocupada em construir aquilo que é aparente, porque ela vai cavar, ela vai investir tempo, porque ela sabe que o que é mais importante é estar na rocha, é estar em Jesus Cristo. E ela sabe que o final é estabilidade, é estar firmada e não ser apenas aparência. E quando a tempestade vier, a casa vai continuar de pé, porque ela está firmada na pessoa certa, Jesus Cristo. E o que nós precisamos saber, precisamos ter consciência, é que ninguém aqui consegue sair daqui e colocar a palavra em prática com a força do seu braço, né? Não dá para a gente falar, vou obedecer tudo, vou me esforçar por você mesmo, né? Nós só podemos praticar porque existe um verdadeiro sábio que deixou o caminho para a gente. Existe um sábio que é superior. Ele é Jesus Cristo. E quando ele veio para a terra, ele nos ensinou o caminho. Jesus, ele, em nenhum momento, ele se preocupou em fazer rápido. Ele era Deus. E ele podia vir com 33 anos e salvar a humanidade. Ou ele não precisava nem vir, só escalar o dedo, estava tudo certo. Mas ele veio como um bebê. E além dele vir como um bebê, ele viveu 30 anos no anonimato. Ele estava construindo o fundamento. Jesus também mostrou para a gente que é caro, porque Jesus ele foi aquele que não tinha onde recostar a cabeça. Jesus é o homem de dores. Jesus é aquele que a família olhou para ele e disse que ele estava ficando louco. Ele já não tinha mais o conforto do seu lar, porque ele se tornou de todos. Foi caro para ele. Ele foi para a cruz. Mas Jesus ele não se preocupou em ser aparente. O verdadeiro sábio se tornou a rocha de salvação para que todos os que creem em seu nome. Nós só podemos praticar a palavra, nós só podemos ser mulheres sábias por causa de Jesus Cristo. Nós não vamos fazer o que a palavra diz na força do nosso braço, mas porque o verdadeiro sábio, ele colocou o Espírito dele dentro de nós. Agora nós podemos obedecer. Agora nós podemos sair daqui e praticar. Agora nós podemos ser mulher sábia.
porque uma rocha foi providenciada para nós. Isaías 28:16 diz assim: por isso, assim diz o Senhor soberano: veja, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sabe, a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Cristo é a rocha. E nós podemos, como o texto diz, construir com segurança. Nós temos uma rocha para fundamentar a nossa vida. Nele nós temos um lugar seguro. E por ter um lugar seguro, nós não precisamos ser inconstantes, né? Nós podemos construir melhor. E para a gente fechar, eu quero ler novamente a outra parte do que diz na Bíblia a mensagem. Diz assim: as palavras que digo não são mero adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Eu achei muito forte quando ele diz que se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico. Como nós falamos, sabedoria não é a quantidade de informação que nós temos, não é a quantidade de conhecimento, mas é colocar em prática, né? Onde está fundamentado a sua vida, né? Onde está fundamentada a minha vida, a nossa confiança, a nossa segurança. E que a nossa escolha todos os dias seja de ser uma mulher sábia e não uma mulher tola. E para isso, nós precisamos não só ser ouvintes, mas nós precisamos praticar a palavra, né? E sempre lembrar que nós não estamos sozinhas. Só é possível por causa do verdadeiro sábio Jesus Cristo. Só é possível porque o Espírito dele está em nós. Então agora nós podemos, né, praticar a palavra e nos tornar cada vez mais mulheres sábias. Amém? Deus abençoe.